O escravo. Da África para a senzala. Vera Lúcia Marinzec de Carvalho pelo Espírito Antônio Carlos. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. O senhor, continuou Bastião, como disse, tratava de forma desumana os escravos. Tinha, como empregado, o capataz Souza, apelidado pelos escravos de do Capeta, que vigiava e castigava os negros. Ele nos chamava de pretos. Uma noite, ele, que obrigava uma jovenzinha escrava a ficar com ele, tirou-a da senzala, esqueceu-se de trancar o portão, e 10 escravos fugiram. Do Capeta não percebeu quando trouxe a garota de volta. A fuga somente foi notada no outro dia cedo. O senhor ficou irado, discutiu com do Capeta, este o agrediu, e outro empregado atirou no capataz, que morreu. Conta-se que, quando estava morrendo, o senhor disse: inútil que você passe a vigiar meus negros depois de morto. E do Capeta tem feito isso. Muitos de nós veem essa luz andando pela senzala, parece uma tocha acesa. Isso ocorre todas as noites. Simão estava com muito medo. Não, só de vez em quando, disse Tonho. E a outra versão? Conte, pediu Simão. Bastião não se fez de rogado e continuou contando. O que de fato ocorreu foi a fuga, e esses fugitivos não foram capturados, ninguém mais soube deles. E também é fato que houve a discussão e que do Capeta foi assassinado. Ele não tinha família. O senhor mandou enterrá-lo, e ninguém falou mais sobre isso. Nestas fazendas, a lei é do proprietário. Como houve morte, o senhor demorou um pouco para mandar capitães do mato, pessoas pagas para ir atrás de escravos fujões, e eles sumiram por essas matas. A verdade é que esse capataz era mau. Os escravos ficaram aliviados por ele ter morrido. A outra versão foi que o senhor mandou o empregado atirar nele quando soube da fuga. Com a arma apontada para sua cabeça, o capataz rogou por sua vida e pediu: não me mate. Prometo nunca mais descuidar do meu serviço. Vigiarei esses pretos para sempre. Foi morto, mas tem cumprido a promessa. Se ele fosse boa pessoa, isso não ocorreria, opinou Dito. Com certeza não, afirmou Bastião, morreu e ficou vagando por ter sido mau. Conta-se que do Capeta fez muitas maldades. Eu nunca vi nada, falou Inho. Quem vê já tentou me mostrar. Fico olhando e não vejo nada. Nem todos veem, explicou Bastião. Somente veem aqueles que têm o dom de ver. Não quero ver mais, afirmou Simão. Foram dormir, e João decidiu não abrir mais os olhos quando todos estivessem deitados. Bárbara, na outra noite, trouxe notícias da casa grande. Sinhana está piorando. Tomás tem ficado com a doente o tempo todo, está dormindo na casa grande. Embora serena, a Sinhá sente muitas dores. Entristeceram-se. Bastião contou aos novatos. Sinhana, quando veio para cá, era recém-casada, e, aos poucos e com jeitinho, melhorou a vida dos escravos. Pediu para nos tratar como animais, crioulo riu. Somos melhor tratados do que nossos pais e avós, falou Bastião. Morriam muitos escravos, contou Bárbara, eram fracos e doentes. Passaram a ser mais sadios pela alimentação ter melhorado. Os instrumentos de tortura foram guardados, as crianças passaram a ter saúde e cresceram mais. E, quando as filhas dos senhores casaram, Isabel, que reside longe, numa cidade grande, ao visitar os pais, deu sugestões como separar as mães com nenéns por eles chorarem e os trabalhadores não dormirem bem, as crianças ficarem separadas dos adultos, dar-nos folgas para descanso. Isabel e a mãe são ótimas pessoas, exclamou Inho. De vez em quando um escravo que trabalhava na sede vinha na senzala para rever amigos e contar as novidades. Mas ultimamente não estava vindo muito porque Sinhana, por estar enferma, aumentou o trabalho na casa grande. As 2 filhas do senhor, Joaquina e Maria, estão para chegar, vem visitar a mãe doente, contou Bárbara. E o senhorzinho? Perguntou Dito. O senhor Leôncio ainda está na cidade onde estudou, no Rio de Janeiro. É longe daqui, casou-se contra a vontade do pai e afirmou que não volta mais, não gosta de fazenda e quer morar na cidade.
Os escravos, assim que Bárbara foi embora, foram descansar, estavam tristes pelo estado de saúde da Sinhá ter piorado. João começou a prestar atenção nas pessoas. Ali eram todos escravos, e o grupo era heterogêneo. Tinha pessoas boas, uns conformados, outros revoltados, e até maus. O modo de vida deles era rotineiro. Por divergirem em suas opiniões, havia discussões e às vezes troca de socos. Bastião tentava acalmá-los, e nem o senhor ou os feitores ficavam sabendo. Parem! Gritava Bastião. Temos de estar sempre unidos, respeitar uns aos outros. Por que brigar? Muitos deles invejavam os que trabalhavam na casa grande. Diziam que eles estavam sempre mais limpos, com roupas melhores, que se alimentavam mais e com alimentos diferentes e que o serviço era mais leve. João percebeu que eram poucos os que invejavam os brancos, a maioria sentia inveja dos companheiros. Parecia que os brancos se distanciavam de seus modos de vida. Numa noite, foi abordado o assunto sobre o que fariam se fossem brancos. Depende do branco que seria, opinou Dito, se fosse empregado, iria mudar de emprego para conhecer muitos lugares. Eu também iria fazer isso, afirmou Simão, conhecer lugares, morar numa cidade como aquela em que ficamos quando chegamos, muito grande, com várias casas. Se eu fosse senhor, talvez tivesse muitas escravas para dormir comigo, falou o crioulo. Vários opinaram. Iria comer sempre muito, mas muito mesmo. Andaria somente a cavalo. Chicotearia uns preguiçosos por aqui. Daria mais dias de descanso. Alguém, interferiu Bastião, lembrou-se de que poderia dar liberdade para todos os escravos. Eu pensei, defendeu-se Dito, mas, se libertasse todos os escravos, como iria ter dinheiro? Como ser rico se não tiver quem trabalhe? Tendo empregados, respondeu Inho. De repente, começou uma discussão entre dois grupos. O primeiro achava que um senhor bom seria aquele que libertasse todos os escravos, o outro, que somente deveria tratá-los melhor. O capataz está chegando, avisou um jovem. Todos se calaram, pararam de discutir, foram para seus cantos e se acomodaram para dormir. João decidiu não tomar partido em discussões. Não gostava da vida que fora obrigado a viver, de ficar na senzala. Havia uma latrina num canto que somente era usada em caso de necessidade, mas mesmo assim o cheiro era desagradável. Muitos não gostavam de se banhar, suavam, uns roncavam ou tinham maus hábitos, havia os grosseiros e briguentos. Realmente ali não era um local agradável. João nunca mais teve privacidade. Os outros 4 saíram de perto de Bastião, foi cada um para um canto, mas João continuou, gostava de escutá-lo. João, disse Bastião numa noite, está escutando a chuva. Chove torrencialmente. Estava fazendo um calor abafado, após a tempestade, o ar fica agradável. Sei que não gosta de estar aqui. Penso que sempre estamos onde necessitamos estar. Uma coisa afirmo, quando amamos, tudo se torna mais fácil. Não conheço, como você, outra forma de viver. Nasci aqui, nunca saí da fazenda, sempre dormi na senzala, talvez seja para mim mais fácil amá-la. Por que você não para de reclamar e tenta amar? Gostar da enxada, amar as pessoas, o local que o abriga da tempestade lá fora. João não respondeu e pensou que, se estivesse ao relento e com fome, seria pior. Talvez eu deva tentar. Vou começar parando de reclamar. Não era fácil, mas João tentou não reclamar e, quando o fazia, se chateava. Foram muitas as vezes que ele parava de falar no meio de uma reclamação. 3 garotos saíram do abrigo das crianças e vieram para a senzala. Bastião os colocou para dormir ao lado dele. Cuidarei desses jovens, determinou aquele escravo bondoso, até se adaptarem e terem condições de se virarem sozinhos. Aqui será o lar deles, como é o nosso. Lar. João admirou-se. Sim, provisório, como todos os lugares, mas é, no momento, nosso lar, respondeu o velho escravo. Provisório, pensa em sair daqui? João ficou curioso. Não passamos pela terra, nascemos e morremos, quando morrer, meu lar será outro.
João decepcionou-se, queria outro lar naquela vida mesmo e não depois de morrer. Como somos diferentes, pensou João. Mesmo sendo todos escravos, uns tentam ajudar, como Bastião, em outros não se pode confiar, e alguns são maldosos. Eu me encontro na condição de escolher o que quero ser aqui dentro da senzala. Numa noite, Tomás, ao receber sua comida e achando que Dito recebera mais, xingou e empurrou Dito, e os dois passaram a se socar. Tomás levaria a melhor, era forte e sabia lutar. Bastião entrou no meio dos dois e levou um soco no peito do escravo valentão, caindo desmaiado. 5 seguraram o brigão que, ao ver o velho escravo caído, se acalmou. As mulheres correram para ajudar Dito e Bastião, que acordou logo e exclamou: "Estou bem, obrigado. Vou contar ao feitor Amaro", falou Dito. "Não, não vamos", decidiu o velho escravo, "se o capataz souber, ele voltará ao castigo." Tomás, por que fez isso? Não quis atingi-lo, defendeu-se o agressor. Você que entrou no meio. Você já foi chicoteado no meu lugar. Respeito, mas não deveria se intrometer. Não tem direito de mandar em todos nós só porque é bonzinho. Estou irritado. Tolere-se, meu amigo, pediu Bastião. Se você não se aceita, tudo se torna mais difícil e, agindo assim, inferniza a vida de todos nós aqui na senzala. Vamos tentar ser amigos uns dos outros. Tomás se afastou, e um dos garotos falou baixinho para Bastião: "Estou com medo dele, que está me olhando muito. Fique sempre perto de mim", pediu o escravo que ajudava todos. "Vou conversar com ele, fique aqui." Bastião foi aonde o escravo briguento estava, sentou-se ao seu lado, falou com ele e, pela expressão do rosto de Tomás, ele não gostou do que ouvira. De repente, ele pegou no braço do escravo que o estava aconselhando e torceu. Muitos moradores da senzala se aproximaram e começaram a bater no agressor. Houve gritos, o feitor Amaro entrou na senzala e deu um tiro para cima. Com o barulho, calaram-se e se afastaram dos dois. "O que houve?" Amaro perguntou aos gritos. Bastião, com a ajuda de Dito, levantou-se e falou: "Nada. Uma discussão somente." Tomás estava sangrando no rosto, braços e pernas, levara muitos socos e pontapés. Levantou-se também. "Brigando de novo. O que aconteceu aqui?" indagou Amaro a crioulo. "Não sei direito." Tomás e Dito discutiram por causa da comida. Bastião os apartou e depois veio conversar com ele, que torceu o braço do nosso amigo, e viemos socorrê-lo. "Tomás, não aprende, está sempre brigando. Vou falar para o senhor Genaro vendê-lo." "Bastião, conte você o que aconteceu." João, que observava tudo, ficou quieto perto dos 3 jovens, iria defender o amigo, mas não foi necessário. Pensou que o velho escravo iria inventar uma desculpa para livrar o briguento do castigo, mas ele não o fez. "Feitor Amaro", disse Bastião, "foi isso mesmo o que aconteceu. Estávamos na fila para pegar comida, Tomás achou que Dito recebeu mais e o agrediu. Separei os dois porque Dito com certeza seria surrado. Resolvi conversar com ele, aconselhá-lo, mas ele pegou o meu braço e torceu, não consegui impedir os outros de me defenderem." "Está machucado?" perguntou o feitor. "Vou pedir para as mulheres fazerem curativos no seu braço. E você, briguento, vá para o cômodo e sem jantar." Tomás andou com dificuldade, ninguém o ajudou, entrou no cômodo, Amaro fechou a porta. "Todos têm medo dele, que é vingativo e traiçoeiro", falou Bastião ao feitor. Amaro concordou com a cabeça e saiu. As mulheres enfaixaram o braço do escravo machucado. "Assustei-me", disse João a ele. "Nunca vi tanta violência. Iam matá-lo. Veja como são perigosos atos impensados." O velho escravo levantou-se e falou alto: "Muito obrigado a todos que me defenderam. Porém, agiram errado. Sim, erraram em agir com violência. Que tristeza seria se o tivessem matado. Seria um alívio", exclamou Dito. "Sabemos que ele não é confiável. Todos o tememos. Um de nós sozinho, ou 2, pode ser que até 3, não dá conta dele, mas juntos demos."
Ele mereceu. Agora, teremos de estar atentos, senão eu ou alguém aqui será morto por ele. Por favor, pediu Bastião, não briguem, respeitemos uns aos outros. Por Deus, temos tantos infortúnios, para que nos infelicitarmos mais ainda. Não forcem ninguém a fazer o que não quer. Respeitem os jovens. Faremos isso, afirmaram muitos deles. Deitaram-se, e João viu Bastião chorar. Está sentindo dor? Perguntou João, falando baixinho, querendo ajudar. Quer mais chá? Pego para você. O chá tira a dor do corpo, mas não da alma, respondeu o velho escravo. Durma, amanhã você terá de ir para o cafezal. Estou triste pela violência que presenciei. No outro dia, pela manhã, o capataz abriu a senzala e informou. Tomás ficará preso. Não irá lhe dar água ou comida? Perguntou Bastião. Contei para Honório o que houve ontem à noite aqui, ele irá falar com o senhor. Será Honório quem tomará as providências. Ele está machucado, falou Bastião. O feitor balançou os ombros e deu ordens. Vamos, pretos, ao trabalho. Saíram e foram para o cafezal. Todos estavam curiosos para saber o que ia acontecer com o escravo preso. Ao chegarem à tarde, viram o cômodo aberto, e Bastião contou. O senhor mandou Tomás para a fazenda Limoeiro, de lá, irá trabalhar na mina. Venderam-no. Bastião estava triste e aconselhou. O trabalho na mina é ingrato. Muitos morrem depois de um tempo naquele lugar. Que isso nos sirva de alerta. Por favor, não briguem mais. A maioria se sentiu aliviada com o afastamento do brigão. João sentiu medo. Pela primeira vez teve receio de ficar na senzala. Ter medo dos brancos que, no momento, estão como superiores a nós é uma coisa, mas ter medo de outro escravo é outra, eles são meus semelhantes e os mais próximos. Acalme seu coração, João, pediu seu amigo. Com certeza, isso não ocorrerá mais. Tomás procurou o que ocorreu com ele. Não poderia deixá-lo fazer o que planejava, forçar o garoto. Meu braço irá sarar. Tenho de estar forte para continuar tentando deixar todos aqui do melhor modo possível. Aprenda comigo. Vou me esforçar. Decidiu aprender com Bastião. Capítulo 7. A visita. Honório deu ordens ao Bastião e ele à noite as transmitiu. Amanhã não irão para o cafezal, falou os nomes, ficarão aqui para limparmos o galpão. Não quero ir, disse Chico. Não gosto de ir lá. Por que limparemos? Vocês ouviram, respondeu Bastião, tanto de Bárbara como de Pitucho, que as filhas do senhor se queixaram das assombrações. Honório me deu a ordem, você com 10 negros, limpem o galpão e que ele fique limpíssimo, pois o padre virá à fazenda para visitar Sinhana e para rezar no galpão para os espíritos que estão lá não assombrarem mais as sinhazinhas. Ordenou também que, entre estes 10, estivessem os que foram adquiridos recentemente. Infelizmente, Chico, você também foi escalado. Padre, quem é essa pessoa? Perguntou Simão. Uma pessoa querida, por isso está sendo tudo muito bem preparado para recebê-lo. Os trabalhos estão sendo muitos na casa grande. A visita é importante. Padre é aquele que veste saia? Perguntou Inhô. Sim, é esse mesmo, respondeu Bastião. Assombração? Como a da tocha? Perguntou Simão. A tocha do capataz do capeta também vai à casa grande. Tenho medo. Sentaram-se em volta do velho escravo, pediram para ele falar das assombrações, e ele o fez. Aqui na senzala, vemos somente a tocha, e ela nunca fez nada a ninguém. Como já contei, aqui, antigamente, a vida dos escravos era muito difícil. Houve muitos abusos e maldades. Infelizmente, muitos dos maltratados não perdoaram e, pior, quiseram se vingar. Atualmente, temos no pátio somente o tronco. Vocês que vieram no navio ainda não viram este castigo. Quando o escravo faz algo errado, pode ser amarrado no tronco e é chicoteado. Normalmente é o senhor que determinada quantas chibatadas serão. Quando isso ocorre, todos nós somos obrigados a assistir. Não podemos esquecer desse castigo. Aqui, graças a Sinhana, são poucos os castigos. Para as faltas leves,
Usa-se o cômodo ou ficar sem jantar, ou, como aconteceu com João, levar no local em que estão algumas chicotadas. Há alguns anos atrás, todos os escravos ficavam na senzala, que não tinha estas janelas, alguns instrumentos de tortura ficavam naquele canto, e outros, no pátio. Foram muitos os que morreram durante ou após as torturas. Quando o Sr. Genaro passou a ser o proprietário da fazenda, ele mandou levar todos esses instrumentos para o fundo do galpão, e eles lá ficaram. Graças à grande mãe, Simão suspirou. Graças a Deus, exclamou Dito. O que as assombrações têm a ver com esses instrumentos ou com o galpão? Perguntou Simão. Muitos, continuou Bastião com sua narrativa, já ouviram esses espíritos, mas quem sempre os vê é Tomás. São vultos que saem do fundo do galpão e vão para a casa grande. Nunca vieram aqui na senzala? Perguntou João. Não, nunca vieram. Bastião suspirou, aliviado. Penso que é por dois motivos. Primeiro, o Sr. Julião, pai do Sr. Genaro, não gostava de vir à senzala. Segundo, que os ex-escravos que não o perdoaram não deixam ele nos assustar. Assombrações são mortos? Todos eles já morreram? Indagou Simão, que estava com muito medo. Os corpos de carne e ossos morreram, mas não seus espíritos, respondeu Bastião tranquilamente. Não fiquem receosos, esses mortos nunca fizeram nada conosco e não irão fazer. Não quero vê-los nem ouvi-los, afirmou Chico. Parem com esse medo, pediu o velho escravo. Vocês têm medo de mim? Tinham medo do seu avô? Não. Pois, então, por que ter medo deles só porque seus corpos carnais morreram? Amamos pelo Espírito, pelo menos todos deveriam amar desse modo. O que as assombrações fazem? João quis saber. Conosco nada, afirmou Inhô. Mas e se eles não gostarem de nos ver lá? Simão estava preocupado. Eles entendem que estamos cumprindo ordens, falou Inhô, que estamos sendo obrigados a limpá-lo. Já fui lá 3 vezes com Bastião e nada vi ou ouvi. É isso mesmo, concordou o velho escravo. Quando chego lá, falo alto, irmãos, viemos trabalhar. Deram ordens para limpar tudo aqui. E fazemos nosso trabalho sem problemas. Que alívio! Exclamou Simão. Isso ocorre, falou Chico, porém, o tempo todo que fico lá arrepio-me, abro muito a boca, sinto uma sensação desagradável e parece que tem alguém me olhando, depois, tenho dor de cabeça. Quando o Sr. Julião morreu, Bastião explicou, todos ficaram aliviados, os 3 filhos homens dele dividiram as terras após discussões, penso que ninguém se lembrou de orar por ele. Ele era viúvo quando morreu, foi mau esposo e pai, casou as filhas por interesse, e elas nunca mais voltaram à fazenda. O grupo de ex-escravos desencarnados aguardava a ocasião para se vingar. Como nosso espírito sobrevive após a morte do corpo físico, eles o prenderam e o castigam. Isso faz anos. Por que tanto tempo assim? Perguntou Inhô. A vingança parece com alguém faminto que nunca se sacia, respondeu Bastião. O senhor que foi maldoso vai às vezes à casa grande em busca de socorro. Ele geme e, por estar acorrentado, arrasta as correntes e faz barulho. Todos escutam? Perguntou Inhô. Não, Sinhana fala que nunca escutou. Não se sabe se o senhor Genaro escuta. Sinhá Joaquina, a filha, diz escutar, e o marido de Maria, a outra filha, afirma que também ouve. Muitos escravos já viram e escutaram. O que eles veem? Perguntou Simão. Vultos, respondeu Chico. Vamos dormir, determinou o escravo bondoso, não fiquem com medo, amanhã deixaremos tudo por lá limpinho. No outro dia, os escravos que foram para o cafezal desejaram boa sorte para os que ficaram para limpar o galpão. Honório veio buscá-los e abriu o portão do galpão. Ao entrar, Bastião falou em tom alto para que haviam ido e pediu licença. Após, organizou o trabalho. Vamos tirar as teias de aranhas. Com esta vassoura, limparemos as vigas do telhado e as paredes. Limparemos também os instrumentos, vamos tirar tudo do lugar para varrer. Ficaram perto uns dos outros. Dentro do galpão, a claridade era escassa, embora o portão estivesse aberto,
O ar tinha odor de mofo. Venham todos aqui, chamou Bastião. Vou contar a vocês para que serviam esses objetos. Este chicote tem bolas na ponta, é terrível ser açoitado por ele, estas bolas duras cortam as carnes. O que é isso? Uma máscara? Perguntou Simão. É, de ferro. O velho escravo pegou e mostrou. Colocavam no rosto do escravo, com ela, o castigado não conseguia falar, somente tomar água por este buraco. Minha mãe falava que esse castigo era mais para as mulheres, por falarem e se queixarem demais. E isso, o que é? João estava curioso. É para colocar no pescoço. É de madeira, é pesado, normalmente se prendiam 2 escravos. Usavam para transportá-los. Com este aqui os escravos ficavam presos pelos pés, ficavam deitados, dormiam assim, em posição muito desconfortável. Estas argolas de ferro se colocavam nos pescoços e, nesta argolinha, prendiam a correntes. Estas são para os tornozelos e pulsos. Que horror! Exclamou Simão. Essas dos tornozelos e pulsos já conhecemos. Para viajar, ficamos presos pelos tornozelos e, em alguns momentos, também pelos pulsos. Em muitas fazendas, tudo isso ainda é usado, disse Chico. Observem, novatos, esses instrumentos e entendam que escravos não têm proteção. Atualmente, aqui na fazenda Morro Alto, não são usados, porém, já foram e não se tem garantia de que não serão usados novamente. Tudo isso que nos contou aconteceu não faz muito tempo. Por que não tem na fazenda escravos dessa época? Perguntou João. Não vivemos muito, Bastião suspirou. Tenho 40 anos e sou considerado idoso. Agora estamos vivendo mais. Naquela época, era muito difícil um escravo completar 40 anos. Má alimentação, maus tratos, castigos desumanos e muito trabalho, os escravos não viviam muito. Os brancos vivem mais ou menos isso, falou Chico. Eles vivem mais, como agora nós também, afirmou Bastião. Por isso, ironizou Chico, que afirmo que Sinhana entendeu isso. Os escravos sendo melhor tratados, eles obtêm mais lucro. Chico, Bastião falou compassadamente, tenho a certeza de que essa não foi a intenção de Nossa Sinhá. Essa bondosa senhora quis que tivéssemos uma vida melhor. Não veja a maldade em tudo. Ver a bondade é melhor e mais bonito. Ao pegar umas correntes, ouviram um barulho e algo passar correndo. Acuda-nos, Deus! Aí, Bastião! Todos se assustaram, aproximaram-se de Bastião, arrepiaram-se, tremeram de medo. É rato, ratos! Avisou Chico. Viram os bichinhos. Aliviados, riram. Que susto! Exclamou Simão. Vamos matar os ratos, ordenou Bastião. Mataram 5. João, ordenou o velho escravo, pegue-os com a pá, vá lá fora e os enterre. Ele cumpriu a ordem. De fato, ficar aqui fora é mais agradável, pensou João. Colocou os ratos no chão e foi fazer um buraco. Preto, o que está fazendo? Perguntou o capataz Honório. João levou um susto tão grande que a pá caiu de sua mão. Honório riu. Pensou que fosse assombração? Não, senhor capataz, é que matamos ratos e os estou enterrando, respondeu João. Peça para Bastião matar todos os ratos que encontrar, ordenou o capataz. Honório se afastou, ele não entrava no galpão, tinha medo. Não encontraram mais ratos, e nada mais aconteceu. Pararam para almoçar e, quando tudo ficou limpinho, Bastião deu por encerrado o trabalho. Acabamos e, como o capataz Honório determinou, estamos de folga o resto do dia. Tomás está vindo aqui para orar. Convido-os, quem quiser ficar espere comigo. João e Inho ficaram. João estava curioso, interessava-se pelas assombrações. Logo Tomás chegou, ela era considerada uma mulher que estava ficando idosa e era como o irmão, uma pessoa agradável. Cumprimentou-os. Sinhana, contou Tomás, me pediu para vir aqui falar com os espíritos dos ex-escravos para eles irem embora. Vamos entrar. Os 4 entraram. Tomás parou no centro do galpão, que era retangular, com telhado alto e paredes reforçadas. Deixaram aqui tudo limpo.
exclamou a escrava olhando tudo. Vou contar a Sinhá, que ficará contente. Vamos ficar perto uns do outro, fazer um círculo. Vou falar e, vocês, fiquem calados. Após uma ligeira pausa, Tomás falou em voz alta, irmãos de infortúnios. Tudo passa na vida. O importante é esquecer tudo de ruim que nos acontece. Somos escravos porque, nesta terra, os negros servem os brancos, embora ainda não entendamos a razão. A morte do corpo de carne e ossos é libertação. Liberdade para nós. Não fiquem presos ao ódio e ao desejo de vingança. Já os castigaram demais. Deixem o senhor Julião e o capataz Leonino seguirem seus caminhos e vocês devem seguir os seus. Pedi para pai José, um ex-escravo muito bondoso, que está sempre nos ajudando com remédios e no alívio dos doentes, para vir aqui comigo e levá-los embora. Para irem, terem sossego, estarem bem, é necessário perdoar. Sentiram uma brisa. Por favor, rogou Tomás, vão embora. Ficaram calados por alguns segundos. Vamos nós também, sairemos daqui, falou ela. Saíram do galpão. Bastião fechou o portão. Será que eles foram embora? Perguntou Nhô. Alguns sim, outros não, respondeu Tomás. Espero que as orações do padre os convençam. Como está a Sinhá? Bastião quis saber. Muito fraca e sente dores, respondeu a escrava, mas sábia como sempre. Hoje cedo ela me deu uma preciosa lição. Sinhana me pediu para pegar uma roupa no baú. Abri e a achei facilmente, estava tudo muito arrumado. Comentei, tudo está em ordem. Sinhana me disse, temos sempre, quando cuidamos. Sorri e falei, não tenho muito para colocar em ordem. Tomás, disse Sinhana, se cuidarmos de nossas roupas, as teremos por mais tempo, assim é com tudo o que é material, porém não é somente isso que temos para cuidar, são também as pessoas, afetos, para que estes continuem gostando de nós. Nem isso tenho, não tive companheiro nem filhos, respondi em tom de lamento. Como não? Sinhana exclamou. Você tem amigos, pessoas que a respeitam e a querem bem. Tem o dom de cuidar de doentes. Isso não lhe é valioso. Tem razão, Sinhá, isso para mim é importante. Então cuide para ter sempre. Sinhana realmente é sabia, concordou Bastião. Tomás se despediu e voltou à casa grande. O que era aquela brisa? João quis saber. Deve ser o pai José, o espírito bondoso que ajuda minha irmã, respondeu Bastião. Vou agora levar a chave do galpão para o capataz Honório. Nhô foi para a senzala. João ficou embaixo de uma árvore, deitou à sua sombra e ficou lembrando de sua aldeia. Lá ele fazia muito isto, deitava-se embaixo de árvores e ficava observando o céu e os pássaros. João, Bastião se aproximou, levei a chave. Vou sentar aqui um pouquinho. Está fresco. Atrapalho? Não, estava lembrando que fazia sempre isso na minha aldeia. É muito bom ter lembranças agradáveis. Mesmo se nos recordarmos de coisas que perdemos. Perguntou João. É bom ter do que se recordar, memorizar acontecimentos agradáveis, mesmo se não podemos mais desfrutar do que recordamos. É preferível ter do que se lembrar, mesmo sentindo saudades, do que não ter. Boas lembranças significam que vivemos bons momentos. Isso nos dá força para continuar vivendo. A saudade dói, lamentou João. Não deixe isso ocorrer. Sentem saudade aqueles que amam. Faça desse sentimento algo suave, deve amá-la. Se amar a saudade, ela não machuca. Exclamou João. Vou para a senzala, o velho escravo sorriu. João ficou sozinho. Recordou-se com detalhes de sua aldeia e das pessoas. Desejou a cada um que lembrava que estivesse bem. Pela primeira vez não chorou ao recordar e concluiu, meu velho amigo tem razão. É melhor sentir saudades, ter boas recordações do que não tê-las ou nunca ter amado. À noite, reuniram-se, contaram como foi a limpeza e gargalharam com o episódio dos ratos. Honório entrou na senzala. Todos se calaram e ele disse. Amanhã o padre chegará. Ele virá com uma escolta e com o sombra. Muitos aqui conhecem o negro alforriado do sacerdote. Ele se chama José, mas não se importa que o chamem pelo apelido.
Tenho um recado do senhor. O Sombra, todas as vezes que vem à fazenda, anda por todos os lados. É para tratá-lo bem, não como se trata um senhor, mas não sejam grosseiros com ele. O senhor não quer reclamações. Amanhã trabalharão menos. Depois de amanhã, farão somente o trabalho inadiável, como tratar dos animais. As mulheres ajudarão na casa grande, por isso, Bastião se encarregará de escalar quem o ajudará na cozinha da senzala. Vocês devem limpar este lugar. É improvável, porém, se o padre quiser visitá-los, deverá encontrar tudo limpo. O Sombra provavelmente virá aqui. Depois de amanhã, antes do almoço, o padre irá ao galpão. Vocês devem ir ao pátio e esperá-lo. Se ele rezar, vocês deverão orar também. Os que não sabem tentem aprender ou mexam os lábios fingindo fazê-lo. No pátio devem ficar calados e comportados. Depois voltarão à senzala para almoçar, comerão melhor e mais. Sinhana mandou servir doces a vocês. Passarão o resto da tarde na senzala ou por aqui, não se aproximem da casa grande. No outro dia, o padre irá embora, e tudo voltará ao normal, à rotina. Um aviso importante: o senhor ordenou para se comportarem e não brigarem. Se houver brigas, os briguentos serão castigados e, se a desavença for séria, irão para o tronco assim que o padre for embora. Nós, os empregados, estaremos atentos a vocês. Espero que aproveitem a folga, a comida e se comportem. Tudo deve dar certo no período que a visita estiver por aqui. Entenderam? Sim, senhor capataz, responderam em coro. Honório saiu da senzala e Bastião pediu: por favor, companheiros, vamos aproveitar a novidade, a folga extra, os alimentos, agir como nos foi recomendado, não fazer nada que possa chatear o senhor e nos comprometer o sucesso dessa visita. Sabemos que Nossa Senhora gosta do padre, está contente com sua visita e, porque nós a amamos, vamos nos comportar. Depois, ele irá ao galpão e esperamos que os espíritos que estão lá vão embora e aquele local não fique mais assombrado. E o mais importante, não façam nada que não devem. Não briguem. Sabemos que o senhor Genaro cumpre o que fala. Não façam por merecer o castigo ou ser chicoteado. O pior é tratar bem o chato do Sombra. Lamentou o crioulo. O preto é metido, vem aqui para nos esnobar. Pensa que é muito importante. Não esqueçam, aconselhou Bastião, que todos têm problemas. Sombra é alforriado, mas continua sendo tratado como escravo. Na visita passada, por ele ter derramado o açúcar, o padre lhe deu 5 cintadas. Ele já sofreu muito. Talvez Sombra se sinta bem parecendo estar em situação melhor que nós. Normalmente, pessoas que fazem isso não estão bem. Aquele que a não precisa mostrar. Vamos ignorar suas ironias, ao ouvi-las, sorriam somente. Bastião tem razão, concordou o crioulo. Se, ao sermos provocados pelo Sombra, reagirmos, seremos nós a ser castigados e, se ele souber disso, aí, sim, que achará bom. Vamos nos comportar, prometeram todos. No outro dia, voltaram mais cedo do trabalho, limparam a senzala, fizeram o jantar e tiveram mais alimentos. Todos ajudaram, estavam acabando de limpar o espaço em que cozinhavam quando Sombra entrou na senzala. João observou-o. Ele era jovem, magro, alto e se vestia como os brancos. Olá, boa noite, senzalados. Como estão? Boa noite, responderam. Estamos bem, obrigado, informou Bastião. E você, como está? E o senhor padre? Ele está bem de saúde? Está muito bem, e eu também. Vocês estão sendo castigados? Tem alguém no cômodo? Quem foi chicoteado? João ia contar que recebeu 3 chicotadas, mas Bastião respondeu rápido. Não temos ninguém de castigo, o cômodo está vazio, e ninguém foi chicoteado. E nem recebemos cintadas, falou Chico. Conte-nos, interrompeu o velho escravo, como está a cidade. Vocês nunca viram uma, não tem como saber. Mas vou contar. Bastião colocou um banco em frente à fogueira, Sombra se sentou e contou novidades de outras fazendas que visitara com o padre, fatos ocorridos na cidade e muitas vantagens que sentiram ser mentiras.
Quando algum deles ia contestar, Bastião interferia. Sombra, disse o escravo bondoso, está sendo muito agradável sua visita e nossa conversa, porém lembro de que temos horário para dormir. Eu não tenho horário, mas entendo-os, são senzalados. Amanhã eu volto. Boa noite. Boa noite, responderam. Sombra, cuidado ao passar pelo pátio. O padre ainda não expulsou as assombrações do galpão, lembrou Chico. Ele parou. Seguraram-se para não rir ao ver Sombra com medo. As almas penadas assustam mesmo? Perguntou o alforriado. Muito. Tem sido um verdadeiro horror, respondeu o crioulo. Talvez eu deva dormir aqui para saber como é passar a noite na senzala. É muito desconfortável, exclamou Chico. Levo você até a casa grande, determinou Bastião. Mas é lá que as assombrações gostam de ir, lembrou Chico. Com o padre na casa, as assombrações não irão, afirmou Bastião, olhando sério para os companheiros. De fato, concordou Sombra, aqui é muito desconfortável, e eu não estou acostumado. Aceito sua oferta, Bastião, não porque esteja com medo, é porque posso me perder por aí, não conheço o caminho. Vamos. Bastião foi saindo, queria evitar que houvesse mais comentários. Quando viram que os dois se distanciaram, riram bastante. Imitaram o Sombra. Divertirão-se. Os dois caminharam calados. O velho escravo levou Sombra até a porta do porão, onde alguns empregados e escravos dormiam. Esperou ele fechar a porta e voltou. Comportamo-nos, graças a Deus, Bastião pensou aliviado. Na senzala, encontrou alguns escravos acordados que continuavam rindo. Além de não responder às provocações, divertimo-nos. Continuemos assim, aconselhou Bastião, rindo. No outro dia, fizeram o planejado, foram ao pátio, João estava muito curioso. O padre veio acompanhado de Tomás, Bárbara, Genaro e do capataz. Por que ele se veste assim? Perguntou João a Bastião, que estava ao seu lado. É a roupa dele. Padre é o líder religioso deles. Penso que se veste desse modo para que todos saibam que ele é sacerdote. Fiquemos calados. O padre passou por eles e entrou no galpão. Ficaram olhando, pois o portão estava aberto. O sacerdote orou, jogou água, foi em todos os cantos. Depois voltou ao pátio e disse: Abençoo vocês, escravos da fazenda Morro Alto. Que Deus, Cristo, os abençoe. Vamos orar. Ave Maria. Rezou por minutos, depois jogou água neles. Vão em paz, finalizou o padre. Afastou-se, foi para a casa grande. Sombra ficou o tempo todo ao lado dele carregando o vaso d'água e um livro, foi com ele. Podem voltar à senzala, ordenou Honório. Voltaram conversando. Bastião, por que o padre joga água? Perguntou João. Tomás me contou que ele ora sobre a água, que fica benta e tem poderes. Acredita nisso? Sim, acredito, respondeu Bastião. Água canaliza energias. Podemos potencializá-la se quisermos, desejando que ela nos faça bem. Deus tem pai? Simão quis saber. Como? Por que pergunta isso? Bastião admirou-se. Porque na oração, falou Simão, eles rogam a Santa Maria, dizendo que ela é mãe de Deus. Se ele tem mãe, deve então ter pai. Terá avô, família. O que sei é que Maria foi mãe de Jesus. Ele, Jesus, chamava Deus de Pai e ensinou que todos nós fomos criados por Deus, portanto somos seus filhos. Por causa de um mistério, eles dizem que Jesus é Deus. Como podem acreditar num mistério, em algo que não se entende? Perguntou João. Isso eu não sei, exclamou Bastião. Penso que Jesus foi uma pessoa muito boa que tentou ensinar. Ele foi filho de Maria. Será que Jesus ama a nós também? Indagou Simão. Com certeza ama a nós todos, o velho escravo suspirou. Como sabe disso tudo? Simão estava curioso. Tomás escuta as conversas dos senhores e do padre. Ela me conta porque gosto de aprender. À noite, Sombra foi à senzala. Você não terá receio de retornar à casa grande? Perguntou Chico. As assombrações foram embora, afirmou o alforriado.
Bastião, com o olhar, pediu calma a todos. Sombra começou a contar vantagens. A comida tanto no almoço como no jantar estava deliciosa. No almoço teve leitão assado. Já comeram? Não. Foi o que pensei. Na senzala não chegam esses alimentos. E o doce? Sombra. Honório entrou na senzala. O senhor vigário o está chamando. Pediu para ir rápido. Boa noite. Vou atender meu patrão. Se der, volto. Saiu. Feche o portão mais cedo, Bastião, pediu Chico. Não suporto esse negro. Vamos à casinha e depois dormir. Se o Sombra voltar, encontrará a senzala fechada. Assim fizeram. Ao se deitarem, João indagou a Bastião. Será mesmo que as assombrações foram embora? Tomás pediu aos nossos irmãos de raça para ir, perdoar e viver de outro modo. Quanto ao senhor e ao capataz, tomara que o padre os tenha socorrido. Também é tempo de eles rogarem perdão, terem realmente se arrependido e aprender para serem boas pessoas. Eles poderiam também levar o do capeta, desejou João. Vamos dormir, aconselhou Bastião. Se continuarmos conversando, atrapalharemos os companheiros. Boa noite. Boa noite. João ficou pensando em tudo que ouvira e vira durante o dia. Quantos mistérios, pensou. Queria entender melhor a religião dos brancos. A de minha aldeia é simples e fácil. Os que agem com maldade recebem castigos, e os bons, dádivas. Quando se morre já se sabe para onde vão as pessoas, para a terra da luz ou da escuridão. Parece que aqui espíritos podem ficar vagando. O melhor é ser bom. A senzala estava silenciosa. João adormeceu. Capítulo 8. Dizem carnes. Voltaram à rotina, porém as conversas eram sobre a visita, riam dos acontecimentos e do medo do Sombra. As filhas dos senhores chegaram, João as viu somente de longe, elas vieram com os maridos e filhos. Por Tomás, souberam que a sinhá estava contente com as visitas. Elas vieram para passar o Natal com os pais, comentou Tomás. À noite, os 5 quiseram saber o que era Natal. Bastião explicou. É o dia em que se comemora o nascimento de Jesus. Para nós, é um dia em que nos tratam melhor, comentou Chico. Trabalhamos como no domingo e nos dão mais alimentos. Assim a hora na capela, contou Inho. Nunca fui à capela. Como é ela? Simão quis saber. É um cômodo pequeno, respondeu Criolo, perto da casa grande, nos fundos, ficam os cemitérios, do lado direito, o dos senhores, do lado esquerdo e maior, o dos pretos. A vila fica distante para levar alguém lá para enterrar. Tem santos e santas na capela, disse Inho. O que é isso? Simão ficou curioso. São imagens feitas de madeira ou barro que representam pessoas que são importantes para a religião que seguem. Os senhores se ajoelham em frente às imagens e oram, suplicando graças, Bastião tentou explicar. Jesus fica sabendo que aqui comemoram o aniversário dele? Perguntou Simão. Riram. O que falei de engraçado? Quis Simão saber. Jesus já morreu há muito tempo. Exclamou Chico. Comemoram até sua morte. Mataram-no. Isso que é engraçado, Simão admirou-se. Mataram Jesus e depois comemoram. Por que isso? Vou explicar, intrometeu-se Bastião, falarei o que entendo. Eles não comemoram a morte dele, lembram-na com orações. Jesus foi uma boa pessoa, nasceu para ensinar e, como às vezes acontece, incomodou algumas pessoas que não quiseram ouvi-lo, então mataram-no. Foram algumas pessoas, não a maioria, entendi, disse Simão. O que ele ensinou de tão importante assim? Ouvi uma vez do padre, respondeu Bastião, e Tomás diz que Jesus ensinou que devemos amar muito e a todos. Amar a nós mesmos e, com o mesmo amor, a todas as pessoas. Fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem. Muito bonito esse ensinamento. Eles fazem isso? Perguntou João. O que você acha? Chico ironizou. Não seja tolo. Eles oram, cultuam imagens, comemoram o aniversário de Jesus, ficam tristes na época de sua morte. Mas não seguem seus ensinamentos. Para mim, até a sinhá, que se diz bondosa, não o faz.
Será que a senhora já se colocou no lugar de uma escrava? Eles fazem aos outros, no caso nós, o que gostariam que lhes fizessem. O que você, Bastião, me diz disto? Penso que fazer atos externos seja mais fácil, suspirou o velho escravo. O bom é que na semana seguinte comemora-se o Ano Novo, comentou Dito. Explique isso, pediu João. O calendário é assim, explicou Bastião, a semana tem 7 dias, isso vocês já sabem porque trabalhamos menos no domingo. 4 semanas mais 2 ou 3 dias formam um mês, e o ano tem 12 meses. Tudo tem nome, os dias da semana, os meses. Estamos em dezembro e, no dia 25, é o Natal. Este mês acaba no dia 31, e 1º de janeiro é o Ano Novo. Pitucho nos disse que o ano será 1800. Nossa, quanto é isso? Indagou João. Muito. No morro da direita, existem muitos pés de cafés, penso que deve ser isso, umas 1800 plantas, comentou Zé. São muitos anos mesmo, confirmou Bastião. Tomás escutou que começaram a contar os anos depois que Jesus nasceu e que antes já tinha muitos. Sempre morrendo gente, falou Simão. Como cabem tantas pessoas na terra da luz ou da escuridão? Eles podem ir e vir, ora lá, ora cá, opinou João. O que será que a Sinhá nos dará para comer? Indagou Dito. Tomara que seja algo bom, desejou o crioulo. O ano deles não é marcado pelas fases da lua? Perguntou João. Não, não sei como é marcado, mas não é pelas fases da lua, respondeu Bastião. Pelo calendário deles, eu tenho menos anos de vida, falou João. Marcamos, na minha aldeia, o tempo pelas fases da lua. Nasci na lua crescente, na 12ª vez da lua nessa fase, eu completava mais um ano. Os brancos não se importam com a idade de um escravo, disse Crioulo. O que interessa para os senhores é ter escravos jovens para trabalhar. João à noite, deitado no seu canto, ficou pensando em Jesus, gostaria de conhecer mais sobre o que Jesus ensinou. Espero que um dia tenha essa oportunidade. Amar a todos. Interessante. Será que é mais fácil para nós, escravos, amarmos aos brancos ou eles a nós? Pensar no que o outro tem de fazer não é certo, o correto é pensar no que tenho de fazer, o que me cabe, amar não somente os negros, mas também os brancos, por mais que seja difícil. O Natal transcorreu em paz. Na casa grande, as crianças os alegraram, os escravos trabalharam menos e se alimentaram melhor. E no Ano Novo também. Todos tinham esperança de que o ano que se iniciava fosse melhor do que os anteriores. Na fazenda, a lavoura de importância era o café, porque o fazendeiro vendia a produção, era sua renda. Tinha, para o consumo, plantações de feijão, milho e arroz. O milho completava a alimentação dos animais, na propriedade, tinha um pequeno rebanho de gado e muitos cavalos, estes eram meio de transporte. A lavoura de arroz era longe da sede e, quando trabalhavam nela, iam de charrete. O proprietário da fazenda comprava, na vila próxima, açúcar, sal e farinha, o resto era produzido na propriedade. O excesso de produção era dado aos escravos como alimentação extra, como frutas, ovos e leite. Logo após as festas, as famílias das filhas dos senhores foram embora. A Sinhá piorou. Tomás comentou. Sinhá esforçou-se muito para parecer melhor, não gemeu ou se queixou, isso para tranquilizar as filhas. Um dos garotos que haviam vindo para a senzala ficou doente, queixou-se de dores e vomitou bastante. Tomás veio vê-lo. Vou levá-lo para junto das mulheres, ele não está bem. Deixarei ervas para fazer chás. Tenho de voltar para perto da Sinhá, que piorou muito. O garoto foi piorando, gemia de dores, nem o chá parava no estômago. João foi vê-lo e ficou impressionado. Meu Deus, ó, grande mãe, ajude esse garoto, rogou. O garoto morreu de madrugada. A mãe dele chorou sentida. Ele teve nó nas tripas 8, comentou Bastião. Honório mandou que o enterrassem logo após o almoço. Bastião e Dito fizeram um buraco, colocaram o corpo físico do jovem na cova e jogaram terra em cima.
João observou tudo, era domingo, e entendeu que ninguém além da mãe se comovera com a morte do jovem nem foi ver enterrarem-no. Seu corpo não foi nem embrulhado. Ao comentar isso, escutou de Bastião: não podemos nos privar do que pode ser útil. Roupas aqui são importantes, principalmente no inverno. Ele foi enterrado somente com a calça. Por que se espanta? Não nascemos nus? Ele não irá precisar disso para onde foi. Não ficaram tristes, a não ser a mãe, ninguém chorou, suspirou João. A morte de um escravo é assim mesmo, não tem importância. Porém, sabemos que esse garoto será liberto e estará melhor. É isso que devemos desejar a ele. 2 dias depois, o neném da Filó nasceu morto. Também foi enterrado no cemitério, na parte dos negros e sem roupa. O que aconteceu? Por que a criança morreu? Perguntou João a Bastião. É sempre Tomás quem ajuda as mulheres no parto, porém ela não pôde sair da casa grande, o senhor determinou que minha irmã não saísse de perto da sinhá. Mas a criança não morreu por isso. Filó é mãe de muitos, sempre os teve com facilidade, este não deu. Algo aconteceu, e o neném morreu. Talvez ele não quisesse ser escravo, exclamou João. Bastião riu. Depois de 3 dias, a sinhá morreu. Tocou o sino. Os escravos voltaram do cafezal. Avisaram os vizinhos. A casa grande se encheu de visitas. Todas as escravas foram ajudar. Honório entrou na senzala e ordenou: após o jantar, vocês irão ao pátio para cantar em homenagem a Sinhá. Foi o senhor Genaro quem mandou. Cantem aquelas canções tristes. Depois vão dormir. Nada de abusos. Quem não se comportar, o castigo será severo. A maioria dos escravos gostava da Sinhá e se entristeceu com sua morte. Alguns escravos não se importavam. Vamos, por favor, pediu Bastião, nos comportar. Depois, essa é uma grande perda. Vamos pedir por ela, que Sinhana possa estar bem num bom lugar. Estará, com certeza, com o Deus dos brancos, ironizou Chico. Se você, Chico, não se comoveu com a morte da Sinhá, entristeça-se por você. Bastião estava sério. Ela impedia que fôssemos maltratados. O que acontecerá conosco? Com certeza o senhor se casará novamente e como será a nova Sinhá? O senhor Genaro entendeu que nos tratando melhor obtém mais lucro, espero que ele continue pensando assim, desejou o crioulo. Bastião, você está com medo? Perguntou João. Quem já viu e sentiu uma forma de viver muito pior sente medo de vivê-la novamente. Estou pesaroso com o falecimento de Sinhana. João entristeceu-se com os cantos, as mulheres reuniram-se a eles e lamentaram a morte da bondosa Sinhá. Já era tarde quando foram dormir. No outro dia, fizeram somente o serviço essencial. Vocês poderão ir ao pátio em frente à capela no horário do sepultamento e se comportem, falou Honório aos escravos. Quando o capataz saiu, Bastião falou: irmãos, eu imploro, peço-lhes, por favor, obedeçam às ordens do capataz. Os que não quiserem ir, fiquem na senzala. Mas será bom irmos, demonstrar nossa gratidão a Sinhá, depois, podemos ser exemplo para outros fazendeiros que maltratam seus escravos. Vamos limpos, assistir a tudo com respeito e calados. Lembro-os de que os funcionários da fazenda, principalmente Honório, estarão atentos a nós. Se alguém demonstrar alegria, rir, com certeza será castigado. E pode ser que prejudique a todos. Chico, se for, comporte-se. Não é revoltante? Perguntou Chico. Filó perdeu seu filhinho, o garoto morreu e nenhum branco se importou. Por que tanta diferença na morte? A Sinhá é diferente de nós. Seu corpo não irá apodrecer como o nosso. Chico, cuidado com o modo de falar, pediu o velho escravo. Aceite essa diferença. Você tem razão, os corpos sofrem o mesmo processo na decomposição. O importante é ir para a outra vida sem ter feito maldades. Se você, Chico, for ao pátio, comporte-se. Se não, fique e não nos prejudique, pediu Dito. Os escravos almoçaram, se limparam, arrumaram-se e foram para a frente da capela. Ficaram em silêncio, cabeças baixas.
Muitos vizinhos estavam presentes. Oraram e o corpo físico da sinhá foi enterrado. Vocês podem voltar para a senzala, ordenou Honório. Podemos cantar de novo? Poderemos chorar pela sinhá? Perguntou Bastião. Vou perguntar ao Sr. Genaro, depois vou à senzala para dizer se ele permitiu. Retornaram calados à senzala. Chico estava revoltado, a expressão de seu rosto era de ira, mas ele se comportou. Vou dormir, falou Chico, se forem cantar, não o façam até tarde. Honório, 1 hora depois, foi à senzala para comunicar que o senhor permitira que cantassem. Reuniram-se no pátio, as visitas foram embora, e as mulheres vieram também. Cantaram. As canções tristes fizeram muitos chorarem. No outro dia, Honório e Amaro entraram na senzala. Hoje irão todos juntos para o cafezal, não irão para as outras lavouras, farão isso por uns dias. Vou viajar, avisar as filhas do senhor que Sinhana faleceu. Simão deu uns passos, aproximou-se de Honório e rogou. Por favor, posso ir? Sou trabalhador, posso ser útil. O capataz pensou por instantes e respondeu, vou levá-lo. Mas, se não se comportar, irá para o tronco. Irei me comportar. Simão ficou contente. Honório escolheu mais 3 negros para irem com ele, o restante foi com Amaro para a lavoura. Bastião, disse o capataz, vou deixá-lo encarregado de manter os escravos comportados. Cuide da senzala. Não foi só Honório que viajou, o feitor Januário também. À noite, Pitucho veio à senzala e contou as novidades. O senhor ficou horas escrevendo cartas. Honório e Januário saíram com os 4 negros, irão juntos à vila, depois se separarão. O feitor Januário e 2 escravos irão para o lugar onde mora Joaquina levar uma carta do senhor para ela dando notícias do falecimento de Sinhana. O capataz Honório irá até os mensageiros e pagará para eles levarem as cartas para os parentes da sinhá, irmãos e sobrinhos. Também o fará com a missiva para o filho, essa carta irá até uma cidade portuária e de lá para o Rio de Janeiro. O filho somente saberá da morte da mãe depois de semanas. Depois eles irão à residência de Maria informá-la do que aconteceu na fazenda. Em seguida, se encontrarão na vila para voltar juntos à fazenda. Como está o senhor? Está triste com o falecimento da esposa? Perguntou o crioulo. Parece normal, penso que, como já era esperado e vendo a sinhá sofrer tanto, conformou-se, respondeu Pitucho. Na tarde de domingo, João foi com Bastião ao local onde sepultaram a sinhá. Aqui estão sepultados os membros da família, os pais do senhor Genaro, 2 irmãos dele, 3 filhos da sinhá que morreram nenéns e o filho que faleceu aos 6 anos. Sinhá sofreu muito com a morte desse filho que adoeceu e ficou acamado por 3 semanas. O senhor lamenta até hoje porque pensa que ele era o filho que tomaria conta da fazenda. Todos morrem, exclamou João. Nascem e morrem, é a vida. Como será que a sinhá está? Tomás me contou que o pai José lhe deu notícias. Sinhana está bem, respondeu Bastião. Na terra da luz. O filho de 8 anos de Januário adoeceu, estava passando mal. A esposa dele não queria chamar Tomás para vê-lo, ela era orgulhosa, não olhava para os escravos, não conversava com nenhum. Foi Amaro que, ao ver o garoto enfermo, chamou Tomás. O menino fez um ferimento na perna, acima do joelho, e infeccionou. A perna inchou, fez vergões vermelhos, teve febre alta. Tomás pouco pôde fazer. O garoto morreu. Januário estava ausente. Enterraram-no nos fundos do cemitério, nem junto dos senhores nem na parte dos escravos. Mais uma morte, lamentou Inhô. Em todas as fazendas tem cemitério? Perguntou João. Nas fazendas perto de vilas, cidades, respondeu Inhô, os corpos mortos são levados para lá. Na que estamos, fazenda Morro Alto, é longe, e o transporte do corpo se torna difícil. Por isso enterramos quem morre aqui atrás da capela. Eles voltaram da vila, o capataz, o feitor e os 4 escravos, e trouxeram provisões, sal, açúcar, farinha e tecidos grossos. Januário chorou quando soube da notícia de que seu filho havia morrido, foi orar onde o filho fora enterrado.
Ainda sofremos, falou Bastião, com a separação causada pela morte do corpo físico. Sofrem o branco e o negro. A morte é para todos. À noite, Simão e os outros 3 contaram as novidades da viagem. Foi muito bom. Simão estava contente. Gostei de sair. Dessa vez, pude ver melhor a vila. Muito bonita. Comportei-me, fiquei atento, ajudei bastante, e o capataz Honório não teve queixas de mim, espero que me leve outras vezes. Encontrei-me com o Sombra, o capataz foi à igreja, entregou uma carta para o padre e um maço de dinheiro para o vigário rezar pela alma da sinhá. A casa da sinhá Maria é bonita, ela mora numa fazenda perto da vila. Somente o capataz Honório entrou na casa, ele comentou que a sinhazinha chorou muito. Lá nos trataram bem, almoçamos, e a comida estava gostosa. Tudo na viagem deu certo, porém percebi que os funcionários da fazenda receiam viajar, eles temem ser atacados por ladrões ou por negros fugitivos. Comentaram o que viram, foi assunto de várias noites. Tomás pôde sair mais vezes da casa grande, às vezes ia à senzalinha ficar com as crianças ou ia com as mulheres à senzala. Reuniam-se todos em volta da fogueira para conversar. Tomás contava histórias interessantes e estava sempre ajudando a todos. As queixas eram muitas, estou tendo dores de cabeça, meu estômago dói, tenho dores nas costas. Estas eram as mais frequentes. Tomás fazia chás, passava as mãos no local das dores, aliviando-as. Pitucho também ia à noite à senzala, fazia graças, imitava pessoas, alegrava-os. O Sombra anda assim. Imitava como ele falava. Gargalhavam. O mais interessante era que Pitucho imitava o padre com perfeição, assim como fazia com o senhor. Parece que você, Pitucho, já foi branco, comentou João. Sei que é impossível, mas às vezes sinto isto, que já fui branco, concordou Pitucho. O senhor sabe que você o imita? Perguntou Chico. Não. Respondeu o imitador. Faço isso somente aqui. Ele pode não gostar, disse Chico. 2 dias depois, Pitucho entrou na senzala e contou. Ontem o senhor Genaro me perguntou, é verdade, preto, que você me imita? Respondi, é difícil imitar o senhor, que é elegante, somente tento imitar o seu andar. Por que faz isso? Indagou o senhor. Porque o admiro. O senhor riu e ordenou, imite-me para eu ver. Eu o fiz, não como faço aqui, um pouco mais desajeitado. O senhor riu de novo. Você se saiu bem, elogiou Dito. Foi Tomás quem me orientou, contou Pitucho. Uma vez ela me disse, você imita os brancos, diverte-nos, talvez o senhor venha a saber, se isso ocorrer, para não ser castigado, faça isto, fale que o admira e, se ele pedir para imitá-lo, faça não como costuma, mas sim desajeitado. Como o senhor ficou sabendo que você o imita? Perguntou o crioulo. Foi alguém aqui de dentro? Dito quis saber. Vi o feitor Amaro conversar com o senhor, fiquei atento e escutei o nome de Chico. Foi após essa conversa que o senhor me chamou, respondeu Pitucho. Todos olharam para Chico, que nada falou. Você não deveria ter feito isso, exclamou Zé. Fez por inveja, opinou Crioulo. Chico continuou calado. O que importa, falou Pitucho, é que o senhor não achou ruim e riu. Porém, não é bom ter alguém aqui em quem não se pode confiar. Então, cuidado com o que falam, principalmente perto dele. João pensou que Chico iria brigar, mas ele continuou calado. Os companheiros o olharam, desaprovando o que ele fizera, e combinaram que iriam se precaver. Na outra noite, Chico estava nervoso e falou alto para todos ouvirem. Minha mãe ficou brava comigo. Foram pedir para ela me aconselhar porque não estou me comportando bem. Que sou invejoso. Tenho inveja mesmo dos que servem na casa grande, eles são mais bem tratados. Comentei somente com o feitor Amaro o que Pitucho faz aqui. Não pensou nas consequências, Pitucho poderia ser castigado, disse Bastião. Não queria isso, somente que Pitucho viesse para a senzala trabalhar na lavoura, Chico tentou se defender. Isso não ocorreria, afirmou o velho escravo.
Pitucho faz um trabalho que se difere muito do nosso. Ele está na casa grande desde menino, era companheiro de brincadeira do Sr. Leôncio. Ajuda o senhor a se vestir, serve o café, arruma a roupa dele, limpa suas botas. Esse serviço é demorado para se aprender, ninguém aqui sabe fazê-lo. Pode-se aprender, mas tem que haver quem o ensine. Fui eu quem falou para sua mãe, disse a Bárbara para aconselhá-lo porque você está briguento, não tem se comportado. Você não contou ao feitor Amaro o que Pitucho faz aqui. Não deveria achar ruim por ter recebido a mesma ação de volta. Porém, existe diferença, você contou pensando em prejudicar alguém, eu contei e o fiz à sua mãe, que o ama, para beneficiá-lo. Isso porque não está agindo corretamente e, se continuar, poderá ser você o castigado. Queria ter ido viajar e não fui, queixou-se Chico. O capataz Honório não o escolheu, talvez seja por isto, se os companheiros seus não confiam em você, ele pensa que também não deve confiar. Foram viajar aqueles que não dão problemas. Atenda a sua mãe, acate seus conselhos. Olhando para todos, Bastião implorou, vocês, meus companheiros, eu lhes peço, vamos nos comportar, nossa defensora não está mais aqui. Pitucho resolveu não imitar mais o senhor nem os funcionários da fazenda. Contava fatos engraçados e imitava os escravos e as escravas. Chico se isolou, quando alguém ia contar algo mais sério, pedia para ele sair de perto. O trabalho continuava da mesma forma. João ainda sentia cansaço, estava sempre com dores nas costas e se esforçava para não reclamar. Não gostava de trabalhar, porém tinha receio de ser chicoteado. O feitor Amaro estava sempre atento a ele e, normalmente, seu pedaço carpido era menor do que o dos outros. Isso o deixava chateado e, por mais que se esforçasse, não conseguia trabalhar como seus companheiros. Tomás os visitou na senzala, e Criolo, curioso, a indagou. Você sabe das assombrações? Elas foram embora? Não assustam mais? Pai José, respondeu Tomás, me disse que todos os ex-escravos foram embora, o capataz também, porém o senhor Julião não quis sair daqui. Não entendo, falou Criolo, antes aqueles que não o perdoaram o castigavam, não os tendo mais perto dele, o senhor continua aqui. Esse castigo, continuou Tomás elucidando, só aconteceu e o senhor o sofreu por anos por não ter se arrependido, por continuar pensando que estava certo e que, se possível, faria tudo de novo. Orgulhoso, não pediu perdão. Necessita, o senhor Julião, mudar sua forma de agir, não só ele, mas todos nós, porque enquanto não fizermos essa mudança, os atos ruins continuam a ser feitos, continuam os males, com ou sem corpo físico. Minha preocupação é que ele influencie o filho, o senhor Genaro, a nos maltratar. Essa influência se tornou mais fácil sem a presença de Sinhana. Senhor Julião não gosta de negros e não aceita conversar com o pai José. Esse bondoso espírito pediu ajuda e tem vindo à fazenda um bom espírito, que vestiu a roupagem branca, para conversar com ele. Ele pode ou não escutá-lo, porque escutamos e atendemos a quem queremos. Senhor Julião tem ficado na casa grande, não geme mais nem arrasta correntes. Isso é assustador, exclamou Criolo. Todos concordaram com ele. Quando Tomás saiu, João notou Bastião preocupado. Ao ser indagado, respondeu: sinto mudanças, o senhor não ficará muito tempo viúvo. Ele sempre foi influenciável, Sinhana o influenciava para o bem. E a nova Sinhá, o que fará? João também se preocupou. Capítulo 9. O castigo. O tempo começou a esfriar, a temperatura mudou. À noite passaram a fechar a metade das janelas. Com um bambu comprido, empurravam as partes de madeira, fechando-as. Na senzala, havia 8 janelas grandes, 4 de cada lado. Fecharemos 2 de cada lado, quando esfriar mais, fecharemos todas, informou Dito. João, pela primeira vez, sentiu frio e, pelo que eles falavam, estava somente começando a época da friagem. Honório foi viajar, levou novamente Simão e, quando voltaram, este contou. O senhor Genaro quer casar. Escreveu para o padre perguntando por candidatas a noivas.
O padre nos pediu para esperar pela resposta, ficamos hospedados numa casa grande onde se paga por isso. Capataz Honório ficou num quarto dentro da casa, e eu dormi num cômodo no quintal. Fiquei sem fazer nada e pude andar pela cidade. Conversei com outros escravos e com o Sombra. Ri muito dele, que continua contando vantagens. O padre chamou o capataz Honório para conversar e, quando ele voltou da igreja, falou: "Vamos embora, tenho a resposta para o senhor." O padre escreveu uma carta informando sobre 3 pretendentes e como será feito o dote. "Paga-se pela noiva?" perguntou Dito. "Negocia-se", respondeu Simão. "Esses casamentos são negociados, pelo que entendi, às vezes é o pai da noiva que dá dinheiro ao noivo." O padre descreveu as moças. Quando chegamos à fazenda, o capataz Honório falou: "Você está de folga o resto do dia e amanhã. Talvez tenhamos de voltar e vou levá-lo novamente. Com certeza o senhor Genaro irá escolher a noiva. Deus nos ajude para que escolha uma pessoa boa", desejou Bastião. 2 dias depois, Honório, à noite, entrou na senzala e falou: "Amanhã cedo viajaremos, você, Simão, irá conosco e também Dito. Acompanharemos o senhor Genaro à vila, Januário irá junto, contratamos Miguel e mais 2 capitães do mato, pistoleiros, para nos proteger. Bastião, cuide para que tudo dê certo. Amaro ficará responsável pela fazenda." Quando Honório saiu, comentaram: "O senhor com certeza voltará noivo. Quem será a noiva? Será que ficarão muito tempo ausentes? Logo faremos a colheita do café." "Amigos," falou Bastião, "vamos fazer de tudo para não contrariar o feitor Amaro, sabemos que ele é rígido e que sente prazer em castigar." Comentaram por horas as novidades e dormiram mais tarde. No outro dia, viajaram, e todos tentaram obedecer o feitor Amaro, que ficou mais arrogante e exigente. 6 dias depois, Januário e Dito voltaram. À noite, Dito contou as novidades. Na vila, o senhor resolveu conhecer as pretendentes na missa do domingo. Ficaram com ele o capataz Honório, Simão e, para ajudá-lo a se vestir, o Pitucho. "Vi a cidade, lugar bonito. Não gostei dos pistoleiros, dos capitães do mato que viajaram protegendo o senhor. Eles transmitem algo de ruim, desagradável. Acompanharam-nos e ficaram para trazer o senhor de volta à fazenda. A maioria das pessoas parece ser o que realmente é", opinou Bastião. "Não entendi", falou Criolo. "Nossa vibração", explicou o velho escravo, "energia, é boa ou não conforme nossos atos. Penso que esses homens, pela sua profissão, de perseguir negros, tenham cometido muitas ações maldosas, e isto fica neles, como um lodo, e as pessoas mais sensíveis sentem. Podem enganar, fingir ser o que não são, porém não podem mudar sua energia. Pessoas boas irradiam algo agradável", deduziu Dito, "em pessoas que fazem maldades, a energia é desagradável." "É isso." "Sim", respondeu Bastião. "Quem sabe sentir a energia de outra pessoa não é enganado." "Senti medo desses homens", confessou Dito. "Durante a viagem, fiquei o mais longe deles possível. Percebi que o capataz Honório também não gostou deles e me disse que aquela escolta era necessária pelos muitos ataques que estão ocorrendo na região." 5 dias depois, o senhor Genaro regressou, os pistoleiros descansaram naquela noite na fazenda e foram embora no outro dia. Simão tinha muitas novidades. Fiquei, como da outra vez, na hospedaria. Conversando com Sombra e escutando conversas, fiquei sabendo que o senhor Genaro, na missa, viu as 3 candidatas. A primeira foi logo descartada, é uma viúva que, embora jovem, tem 3 filhos. Penso que o senhor não quer criar os filhos de outro homem. A segunda é uma moça considerada solteirona, mora na vila, e a terceira é uma jovem, meninota, tem 15 anos e é muito bonita. Foi esta que o senhor escolheu. O pai dela tem uma pequena propriedade perto da vila e está arruinado. O senhor afirmou que, após o casamento, paga as dívidas dele. No domingo, após o almoço, o padre foi com o senhor na casa dos pais dela, fui junto com o capataz Honório.
Não escutamos as negociações, ficamos no pátio. O senhor ficou contente com a visita. Escutamos, na volta da vila, a conversa deles, e o senhor ordenou: senhor vigário, acerte tudo, quero um casamento bonito. A mocinha foi vendida, suspirou Bastião. Será que aceitou? Casará contra a vontade? Pelo que escutei, contou Simão, ela não achou ruim. Fez algumas exigências, como: não quer trabalhar, gosta de cavalgar e quer fazê-lo pela fazenda, quer roupas e joias. O senhor disse que isto não é problema, que fará o que ela quer. Marcaram a data do casamento para o dia 30. O senhor quer casar antes do início da colheita. Honório foi à vila e novamente levou Simão e Dito. Foi entregar cartas do senhor para as filhas e o filho, informando-os do casamento. Foram também comprar vários objetos para casa. E, como sempre, Simão e Dito, ao voltarem, por dias, contaram como foi a viagem e as novidades. O capataz Honório comprou muitas coisas, contou Dito. A charrete veio lotada, revezamo-nos para dirigir a charrete, ora eu fazia, ora Simão. Viajamos também a cavalo. O capataz Honório fez a viagem a cavalo, ele estava armado e atento. Bastião aproximou-se de João e falou em tom baixo: logo mais Tomás virá aqui para conversar com você, vamos esperá-la na frente do portão, a conversa é particular. João gostava de conversar com Tomás, somente não gostou por ser fora da senzala, as noites estavam frias. Acompanhou o amigo, e logo Tomás chegou. Vou ser rápida porque vejo que está com frio, observou Tomás. João, meu irmão me contou de seus comentários sobre o nosso espírito voltar a viver em corpos carnais diferentes. Poderia me falar sobre isso? João pensou por instantes e respondeu: não havia prestado atenção nesses comentários quando estava na minha aldeia, penso que esse assunto era restrito a algumas pessoas somente. Preso, esperando para viajar, no navio e depois num galpão, tive por companhia Dali, filho do líder do lugar em que morava e que estava certo de que substituiria o pai. Dali é uma pessoa boa e foi ele quem me falou sobre isso. Arrependo-me por não ter indagado mais, naquele momento estava preocupado com as minhas dificuldades. Dali falava que nosso espírito, quando o corpo de carne e ossos morre, sobrevive. O espírito vive por uns tempos na terra da luz ou da escuridão e depois volta para continuar vivendo num outro corpo que se forma na barriga da mãe. Podemos ir e voltar muitas vezes. E, quando fazemos maldades, na outra volta, podemos sofrer para aprender a ser boas pessoas. Isso faz sentido, exclamou Tomás. Isto é maravilhoso. Explica as diferenças que existem no mundo. Tomás, você irá falar sobre esse assunto com as outras pessoas? Perguntou Bastião. Não, respondeu ela, penso que não é aconselhável. Se escravos souberem disso, poderão até programar o que irão fazer ao renascer, irão querer provavelmente ser senhores. Os senhores não acreditarão, repelirão a ideia de que poderão vir a ser negros e escravos. Penso que esses ensinamentos ainda sejam para poucos ou para espíritos com mais entendimento. É somente isso que sei sobre essa volta do espírito, falou João. Ajudou bastante, exclamou Tomás, agradeço-o, penso que isso deve ser verdade. Após saber disso é que entendo por que existem homens livres e outros, escravos. Se tivéssemos somente uma oportunidade de viver no corpo carnal, essas diversidades seriam injustas. Deus age com justiça? Ele é justo? Penso que sim. Então tem de haver explicações para essas diferenças, e nossas voltas em corpos físicos é a melhor explicação que já ouvi. Foi bom falar com você, estou, após ouvi-lo, mais fervorosa e aliviada por compreender que Deus nos ama igualmente. Boa noite. Tomás voltou para a casa grande, e os dois, para a senzala. Na noite seguinte, Pitucho veio visitá-los, e João perguntou: você que viaja sempre com o senhor e escuta muito as conversas deles, explique por que ele tem medo de ataques. Muitos escravos conseguem fugir, Pitucho respondeu, porém a vida desses fujões continua difícil. Se estamos aqui na fazenda vivendo mais ou menos, é melhor permanecer.
Os fujões se agrupam nas montanhas, matas e fazem moradias, esses lugares se chamam quilombos. Não é fácil viver nesses locais, tem que continuar trabalhando, tem que plantar para comer. Eles comem somente o que plantam? Perguntou Inho. Penso que não, respondeu Pitucho, eles caçam e pescam. Tem que fazer abrigos, construir cabanas. Acostumados com sal e açúcar, não os têm e sentem falta, também não possuem roupas. Aí, para viver melhor, roubam, principalmente viajantes. Libertam escravos e os convidam a ir com eles. Nada é fácil, nem como escravos nem vivendo nos quilombos. A vantagem é que não se vai para o tronco. Mas eles não têm como sustentar preguiçosos, e estes, pelo que ouvi dizer, são banidos. Ninguém quer conviver com vagabundos. Faz tempo que você não conta a história dos ataques, os que vieram de navio ainda não escutaram, pediu Inho. Pitucho não se fez de rogado, ele dramatizava a narrativa, às vezes levantava, fazia gestos, mudava o tom de voz, o que fazia todos ficarem atentos. Faz anos que isso ocorreu. Os senhores ainda comentam esse fato, penso que talvez seja para não se descuidarem e serem atacados. Não longe daqui, nesta parte do Brasil que é muito montanhosa, estão sempre fugindo negros e formando agrupamentos como vocês sabem. Nessa época, havia vários quilombos nas montanhas, lugares difíceis tanto de ir como de encontrar. Os fazendeiros contrataram um bando de homens brancos armados, com fama de serem caçadores de negros, para recuperar escravos fugitivos ou eliminá-los, evitando que estes os roubassem e desmotivando a fuga dos cativos. Eles roubavam lavouras, animais e libertavam muitos escravos quando entravam nas fazendas. Esses homens foram a muitos quilombos e houve um terrível massacre. O bando armado invadia esses agrupamentos e matava homens, mulheres e crianças. Como iriam receber por negros mortos, eles cortavam as orelhas e levavam como provas dos assassinatos. Muitos quilombolas escaparam. Quando o bando de assassinos foi embora, após receber o pagamento, os escravos se reuniram e resolveram se vingar, desceram as montanhas, atacaram algumas fazendas, humilharam feitores e senhores, fazendo-os de cavalos. Muitas pessoas morreram. Pitucho calou-se. Ficaram todos por alguns segundos calados. Tanta desgraça! Exclamou Simão. Não deveriam, opinou Bastião, violência atrai violência, mas é isso que ocorre. Escravos maltratados fogem, para sobreviver, roubam e até matam. Os brancos reagem normalmente com violência e, quando os negros conseguem, revidam. O ideal seria não haver escravos, e ninguém oprimir o outro, João suspirou. E depois, o que aconteceu? Perguntou Simão. Os fazendeiros, respondeu Pitucho, se armaram, contrataram mais empregados, alguns passaram a tratar melhor os escravos para que estes não fugissem. Ainda bem que nesta fazenda não se contrataram pistoleiros. Os quilombolas também resolveram não se exceder nos ataques, não vir às fazendas e aí roubam viajantes. Por isso o senhor viaja com escolta, concluiu o crioulo. Se esses negros fugitivos virem os jagunços, os capitães do mato acompanhando os viajantes, não atacam porque sabem que estão em desvantagem. João ficou impressionado com a história que escutou e demorou a dormir. No outro dia, ao chegarem do trabalho, ficaram sabendo que Isaías, um jovem escravo, ia ser castigado. Temos ordem para assistir, avisou Bastião. Foram para o pátio, onde Isaías estava preso no tronco, amarrado pelos pulsos, com os braços erguidos, rosto encostado na madeira. Todos os escravos em silêncio ficaram perto uns dos outros para ver o castigo. Januário, com o chicote na mão, falou alto. O senhor Genaro mandou que Isaías fosse castigado com 15 chibatadas. Ergueu o braço e o chicote balançou, para, em seguida, estalar nas costas de Isaías. João se assustou, seu corpo estremeceu, muitos se sentiram como ele, pareciam estar sendo também chicoteados. João tonteou, ficou tenso, tremia, indignado, teve vontade de gritar. Calma, João, pediu Dito, não reaja, senão será também castigado. Não podemos defendê-lo, é inútil.
João fechou os olhos, escutou o barulho das chicotadas e, na quarta, Isaías gemeu. Que horror, pensou João. É difícil acreditar que presencio isso. Meu Deus, proteja-nos, ó grande mãe. Na oitava, Januário fez uma pausa e falou alto: estou na metade do castigo. Alguém quer receber as outras 7 no lugar dele. Bastião deu 3 passos, aproximou-se do capataz, tranquilamente tirou a camisa, foi para o outro lado do tronco, ficou de frente para Isaías, levantou os braços, segurou as mãos do castigado. Nada falou. Januário foi do outro lado e chicoteou o velho escravo, porém as chicotadas foram de leve, não colocou força, como fez com Isaías. 1, 2. Na 7ª parou e ordenou: levem os 2 para a senzala. João e Dito correram para amparar Bastião, outros 3 desamarraram Isaías e foram calados para a senzala. A mãe de Isaías, escrava da casa grande, chorava muito, acompanhou o filho. Tomás já os esperava na senzala, com chá e um preparado de folhas. As costas de ambos sangravam. Após os 2 beberem o chá, Tomás foi limpar as costas de seu irmão, e Filó, de Isaías. Foi então que João reparou que nas costas do velho escravo tinha muitas cicatrizes. Ninguém conversava, escutavam somente o choro da escrava-mãe. Se Bastião não se oferecesse para receber as 7 chicotadas que faltavam, eu iria, falou a mãe. Nenhum dos feitores é capaz de chicoteá-lo com força. As 2 mulheres limparam os ferimentos, passaram outras ervas. Mais tarde farei outro chá e renovaremos os curativos, determinou Tomás. Vamos ficar sem jantar, disse Criolo. Por quê? Simão quis saber. É sempre assim, respondeu Chico, um é castigado e todos recebem uma parte do castigo. Isso para que fiquemos atentos uns aos outros e contra aquele que agiu errado. Não devemos ficar contra o castigado, opinou Dito. Ficaremos, homens e mulheres, sem o jantar, ainda bem que é somente hoje. Trabalhamos o dia todo, e meu estômago dói. Vamos dormir mais cedo e driblaremos a fome. Isso é pura maldade, revidou Chico. O que temos com o que Isaías fez? Nada. Isso é de fato uma tentativa de nos colocar uns contra os outros. Estou sem jantar por causa dele. Afinal, o que você fez, Isaías? Chegamos da lavoura e fomos ordenados para ir ao pátio. Estamos curiosos. O que você fez? Isaías estava calado, humilhado e sentindo dores. Todas as 8 chicotadas sangravam, fizeram vergões. Quando sua mãe o abraçava, seus olhos enchiam de lágrimas. Todos olharam para ele, que contou. Estava no pátio, refazendo a cerca do lado dos fundos. O capataz Januário deixou seu cavalo na cerca. Aquele cavalo alazão, bonito, e estava arreado. Não pensei, num impulso, montei no cavalo e galopei. Escutei um assobio, o cavalo não me obedeceu mais e voltou para perto do feitor. Desce, preto, ladrão. Ia fugir, gritou. Pegou-me pela camisa e me puxou, caí no chão. Ele nem me olhou, pegou a rédea e se afastou com o cavalo, foi à procura do senhor. Logo, os 2 retornaram, e o senhor me olhou e perguntou: o que você ia fazer? Fiquei sem saber o que responder. Gaguejando o fiz: senhor, perdoe-me. Quis somente cavalgar um pouquinho. Nunca montei num cavalo. Queria muito. Pensei que ninguém fosse me ver, ia dar somente uma voltinha. O feitor interferiu: não ia fugir? Não, senhor, não ia. O senhor pensou um segundo e ordenou: 15 chibatadas, e que eles fiquem sem jantar. Amarre-o no tronco. O castigo será quando todos voltarem da lavoura. Isaías estava de cabeça baixa. De fato, era uma boa oportunidade de fugir, disse Chico. Mas não se pode fugir sem planejar. Para onde iria? Como escapar dos capitães do mato? Não pensei nisso, vi o cavalo e quis montá-lo. Se o cavalo não tivesse voltado, teria ido embora, falou Isaías. O cavalo do capataz Januário, disse Criolo, é de fato um belo animal, bem cuidado e obedece a seu dono. Pelo jeito, não gosta que outra pessoa monte nele.
E você, não sabendo para onde ir, seria facilmente capturado, e aí o castigo seria muito pior, isso se os capitães do mato não o matassem. Normalmente eles matam com crueldade. O Senhor também ordenou que eu fosse para a lavoura, não devo ficar mais trabalhando na sede. Isaías chorou. Doem muito as chicotadas? Perguntou Simão. O que você acha? Claro que doem. Estão doendo muito, lamentou Isaías. Bastião, você também está sentindo dor? Indagou Simão. Um pouco, respondeu o velho escravo. Muito obrigado. Estou agradecido, falou Isaías, olhando para aquele que recebera parte do castigo em seu lugar. Isso acontece em todos os lugares, alguém receber metade do castigo para o outro. João quis saber. Não sei, penso que não, respondeu Tomás. Aqui, foi Sinhana quem fez isso pela primeira vez. Vi somente um castigo em que o Senhor ordenou 20 chibatadas e disse que ninguém poderia receber por ele. Nossa! Quem é ele e o que esse escravo fez de tão errado? Ele era jovem, apaixonou-se pela sinhazinha Joaquina, contou Dito. Um dia aproximou-se dela e passou a mão em seus cabelos. A sinhá se assustou, gritou, e um capataz e o senhor Genaro correram para acudi-la. Aí ele recebeu o castigo. Quem é ele? Perguntou João curioso. Foi vendido, respondeu Bastião. Ele, com o castigo, ficou muito machucado, cuidamos dele. Esse escravo se defendeu, disse que apenas passou a mão nos cabelos da sinhá por achá-los bonitos. Porém, ele continuou a olhá-la. Nós o aconselhamos, mas ele dizia que era atraído pela sinhazinha, achava-a linda, os cabelos longos e lisos o atraíam, e não conseguia ficar sem olhá-la. Nós passamos a vigiá-lo, evitando que se excedesse. Penso que o senhor resolveu vendê-lo para evitar que algo desagradável ocorresse. Levaram-no para a feira, onde vocês foram comprados, venderam-no e adquiriram outros 2. O feitor Januário nos contou que, ao vendê-lo, disseram que ele era bom, trabalhador e que estava sendo vendido porque o fazendeiro tinha escravos em excesso. Nunca mais soubemos dele. Que coisa! Como gostar de uma sinhá! Exclamou João, que ainda achava os brancos pessoas feias. Qual será o porquê dessa obsessão? Teria motivos? Seriam laços de outras vidas, pensou João. Tomás deu chás novamente para os 2, refez os curativos, e todos foram dormir. Na noite seguinte, os 2 estavam melhores. João indagou a Bastião. Amigo, vi suas costas, ela está repleta de cicatrizes. O que aconteceu? Bastião, por várias vezes, recebeu chicotadas pelos outros, contou Dito. Mas estas cicatrizes não foram por essas trocas, respondeu Bastião. Já levei chicotadas por outros, não foram muitas nem que me machucassem tanto. Ontem, como viram, elas foram de leve, se me feriram, é porque minha pele com cicatrizes é mais fina e se fere facilmente. Essas marcas são antigas. Por favor, conte-nos o que aconteceu, pediu João. Fui criado na casa grande, Bastião falou com tranquilidade e compassado, era moleque de brincadeiras dos sinhozinhos. Afirmo a vocês que, principalmente naquela época, era muito ruim servir a casa grande, bem pior do que trabalhar na lavoura. Era alvo de gozações, apanhava muito dos sinhozinhos. Estava com 14 anos quando o castigo aconteceu. Um dos sinhozinhos, Sinhô Eleocácio, irmão do Sinhô Genaro, foi o causador. Ele atualmente mora na fazenda do outro lado, os 2 irmãos não costumam se visitar porque brigaram na partilha de bens. Sem motivo, ele me acusou de roubo, afirmou ao pai que eu tinha pegado uma faca dele. Roubos sempre foram punidos com rigor. O senhor Julião mandou me prender no tronco e receber 30 chibatadas com o chicote com bolinhas nas pontas. Olhei suplicando para o senhorzinho Eleocácio, que riu. Pedi clemência, jurei inocência, nada adiantou. Minha mãe ficou desesperada. Naquela época não tinha como receber o castigo pelo outro. Sabiam que eu iria morrer no castigo, e dilacerado. À tardinha, com todos assistindo, começou o castigo. Após a terceira chicotada, o capataz que me batia perguntou onde esconder a faca.
Respondia que não sabia, pois não a havia pegado. Na 12ª, o senhor mandou parar porque o filho havia encontrado a faca e que eu não a roubara. Fiquei muito machucado. Foi então que Tomás, que era meninota, cuidou de mim. Fiquei dias acamado. Quando melhorei, pedi por piedade para ir trabalhar na lavoura. O capataz deixou. Dias depois, o sinhozinho, a cavalo, aproximou-se de nós, que voltávamos da lavoura. Ele olhou para mim, riu e indagou: "E aí, preto Bastião, gostou do castigo?" Abaixei a cabeça e respondi: "Não, senhor, não gostei." "Quer voltar para a casa grande?" perguntou ele. Temi pela resposta e pedi ajuda a Deus.